Segundo Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Nós vamos falar hoje sobre proteção e bênçãos de Deus. Eu sei que todo mundo aqui quer viver protegido por Deus, sim ou não? Todo mundo aqui quer experimentar as bênçãos de Deus, sim ou não? Glória a Deus. Todos nós queremos. Somos pessoas inteligentes. E nós vamos aprender com as Escrituras com Josafá, que era rei de Judá e de Jerusalém. Josafá, ele se viu juntamente com o povo de Deus numa enrascada, no momento em que iam ser atacados por outros 3 povos, muito mais numerosos do que o seu próprio povo. E ali então, algo acontece. Deus vem, protege o seu povo e mais ainda derrama bênçãos que eles nem esperavam. Eu já estou dando um spoiler do final da história, para você já ter uma ideia de onde a gente vai chegar. Mas o principal aqui é aprender a pegar algumas chaves aqui que nos levam a experimentar essa proteção e essas bênçãos. As Escrituras vão ensinando, vão dando princípios, chaves, vão ensinando posturas, mentalidade que nós devemos absorver, adquirir e praticar, para que possamos então experimentar, não ficar só na vida dos outros. Então vamos ler a partir do versículo 1 de 2 Crônicas 20. Depois disso, os moabitas e os amonitas com alguns dos meunitas entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Então, eu quero focar aqui no versículo 3. Você já sabe então qual é o contexto. Agora você imagina você entrando numa situação alarmado, de pressão externa e de angústia interna, porque vinham 3 povos super numerosos para matar o povo de Deus. Eu fico imaginando as pessoas que estão passando essas angústias lá nas inundações no Rio Grande do Sul. Muitas aflições, pessoas perderam a vida. Pessoas na iminência, vendo a água subindo. Muitas pessoas aqui já passaram por enchente, sabe como é que funciona, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Talvez muitos aqui já perderam coisas, já perderam até entes queridos. Outra situação foi na pandemia. Perdemos parentes, perdemos amigos, perdemos pessoas que conhecíamos ou até mesmo amávamos e amamos. Situações em que ficamos alarmados, vendo tanta gente doente. Está passando um tempo aí, dengue, não sei o que, coisa nada, tem irmãos aí que estão passando por guerra. E essas situações nos deixam alarmados, sim ou não? Não é verdade? E dependendo da situação, nós sentimos essa pressão externa. Nós vemos as coisas acontecendo ao nosso redor. E essas pressões externas vão gerando sentimentos complicados, angústias, aflições dentro de nós, preocupações, dúvidas. E nesse caso aqui, era a iminência de morte na sua vida e na vida de sua família. E o povo de Deus aqui estava com essa pressão externa, porque o povo estava vindo marchando ao redor e uma aflição interna. E agora o que nós vamos fazer? Então Josafá, o rei, o líder, reúne o povo, vindo de todas as cidades, coloca o 4, e ele então chama o povo para buscar a ajuda do Senhor. E aí no versículo 5, diz assim: Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Preste atenção nessa oração, porque agora a gente começa a
extrair uns princípios, algumas chaves, porque eles experimentaram muita vitória. Experimentaram a proteção de Deus, o agir, a intervenção direta de Deus, e mais ainda, foram muito abençoados. E é nessa rota que nós estamos nessa noite. Mas vamos entender essa oração. E aí eu pergunto para você, vamos lá. Quando você está em meio a uma tribulação, uma angústia, você está alarmado, seja muito sincero, muito sincera. Normalmente, quando você vai orar, quais são as primeiras coisas que você fala para Deus? Seja sincero. Senhor, me ajuda, me salva. Sim ou não? Fala sério. A gente aponta para o problema. Nós fazemos uma oração de clamor, nos colocando diante de Deus e colocando a situação diante de Deus. Ô Senhor, olha aqui essa situação, essa pessoa, o inimigo está agindo através de tal circunstância, através daquelas pessoas ou daquela pessoa, tem uma situação complicada, Senhor, não estou enxergando a situação, não estou vendo resposta, tem algo que pressiona os nossos corações. E a nossa oração vai em direção a essa necessidade, aquilo que é a causa do alarme. Nós colocamos os olhos no problema. Isso é instintivo. Isso faz parte da nossa natureza de sobrevivência. Só que agora a gente vai aprender com o povo de Judá e de Jerusalém. Como orar. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Você imagina. Vou dar uma parada aqui porque eu preciso falar algumas coisas. Eu não vou me soltar tanto como de manhã que não estava filmando. Mas vamos falar sério. Então, tem povos vindo para te matar. Tem lá gente falando assim no teu meio, lá no meio do teu povo. Meu Deus, nós vamos morrer tudo. Está vindo um exército enorme. Aí um fala, calma aí, busca Deus, vamos orar. Mas meu Deus, você tem que sair correndo. Você está entendendo? Você está entrando na situação, é importante você entrar na situação. Coração de todo mundo preocupado, aflito, meu Deus, o que vai acontecer agora? E gente preocupada, e outros querendo fugir, e outros brigando um com o outro, aquela confusão. Mas Josafá reúne o povo e nos ensina a orar. Ele começa falando, Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos. E ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Tem duas coisas nessa oração aqui que eu quero expor nessa noite, para que toda vez que você passar por uma situação, na verdade isso aqui são duas chaves para qualquer tipo de oração, tá? Você quer crescer em fé? Quer crescer em força? Quer ser uma pessoa diferente? Pega essas duas chaves aí dessa oração de Josafá. Primeira coisa, Josafá, ele não se entrega à aflição que estava dominando, porque ele estava alarmado. As escrituras deixaram claras. Ele exaltou ao Senhor. Ele honrou ao Senhor. Ele declarou o poder de Deus. E mais uma coisa, Josafá trouxe à memória aquilo que Deus já fez. Quem aqui já teve alguma experiência com Deus? De fé, sobrenatural. Olha só. Toda vez que você está numa empreitada na sua vida, em qualquer área, é fundamental você sempre se lembrar, em vez de estar com os olhos voltados para a situação, tira os teus olhos da situação, eleva os teus olhos para Deus, exalte o nome dele, declare quem ele é para você
Mesmo que as emoções estejam atribuladas, mesmo que o coração esteja angustiado, vai na razão, vai na força do racional, porque você sabe que teu Deus é poderoso, mas a tua emoção fica se remexendo, sim ou não? A gente tem uma guerra no momento da aflição, que a nossa alma se remexe, mas nós sabemos que Deus é poderoso e fica uma guerra entre a razão e a emoção. E a emoção não pode ganhar. E uma coisa que ajuda, sabe o que é? É nós lembrarmos das experiências que nós já tivemos com Deus. Experiências de fé. Porque na hora, as situações ficam tentando roubar a nossa fé. Ficam formando ali uns inimigos que nós vamos ver em seguida, que está aqui na oração, está aqui em seguida nas escrituras também. E nós vamos aprender a remover isso, já na raiz. Aí, nós começamos a oração assim: Senhor, Tu és poderoso, Tu és grande, eu sei que Tu és fiel. Na tua alma Tu está assim: meu Deus, Senhor, ai meu Deus, eu vou morrer. Mas no Espírito você está assim: Senhor é todo poderoso, Ele é grande, Ele é fiel, Deus forte, Príncipe da paz, Senhor dos senhores. E aí começa a ativar as memórias. Tem um versículo que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu estou falando algo aqui que eu já fiz várias vezes, gente. Várias vezes. Aí tu ativa a memória das experiências que você já teve. Porque nessa hora, que está passando uma aflição nova, a gente tem a tendência de esquecer. Então nós temos que trazer à memória as experiências que tivemos. Experiências de fé, coisas que aconteceram no culto, coisas que aconteceram no teu tempo a sós com Deus, experiências pessoais lá no retiro, e você relembra. Você traz lá a tua experiência quando você se converteu, entregou a sua vida para Jesus e sentiu algo diferente, e Deus fala contigo, usa alguém para falar, fala com você no teu individual. Essas memórias têm que estar sempre ativas. Isso é uma ferramenta poderosa de fé que te impulsiona na direção da proteção e das bênçãos de Deus. Isso fortalece a tua fé. Isso traz força, isso traz uma gana, isso ativa as memórias, isso leva você a uma outra dimensão de contato com Deus. Abre caminho entre terra e céu. O inimigo não gosta. E outra coisa, declarar isso, botar a palavra no ar, falar, declara as bênçãos de Deus. Tu és o Deus que fez ontem, continua fazendo hoje e vai fazer amanhã. Eu creio. Tua alma pode estar atribulada. Seus sentimentos podem estar ali angustiados. Mas é pela fé. É com a razão. É com os pensamentos novos, como diz Romanos 12, 1 e 2. Somos transformados pela renovação da nossa mente. Nós conhecemos a palavra e temos que declará-la com fé, a certeza de que ela vai se cumprir, que ela é real. E lembramos então do que Deus já fez. Declaramos com fé. Isso vai nos fortalecendo e nos conduzindo às bênçãos de Deus. Aquilo que Ele tem para mim e para você. Então essas duas chaves nessa oração são principais. Aí depois a gente apresenta as nossas situações. Pegou aí? Então toda vez que você for orar, primeiro exalte a Deus. O inimigo não aguenta, gente. Os demônios, Satanás, ficam tudo louco. Não aguenta ficar perto. Quando você, então, declara e lembra, eu me lembro, gente, na época eu passava a escassez financeira de dar desgosto. E aí eu lembrava, Senhor, isso ativava a minha fé. Eu quero falar uma coisa aqui, exaltar a Deus e declarar os grandes feitos dele. Para Deus faz alguma diferença? Deus precisa ser adorado por você? Porque às vezes alguma pessoa pensa assim, mas por que eu preciso ficar adorando a Deus, exaltando Ele? Pô, Deus deve ser um baita do narcisista, né? Porque ele precisa da gente ficar falando que Ele é grande. Deus precisa, gente. Vai mudar alguma coisa para Ele? Então para que isso serve? Tem a ver com quem? Com Ele? Tem a ver com você. Porque esse é o caminho que liga céu e terra. Porque as hostes espirituais, os principados, potestades não aguentam. Quando nós abrimos um caminho de fé, quando nós exaltamos a Deus, os inimigos espirituais já vão perdendo força. Nós vamos declarando a grandeza dele, o poder dele, que somos filhos dele. E vamos então lembrando, declarando com fé os grandes feitos, o que ele já fez, os milagres.
Isso vai então nos levando a esse caminho de mão dupla entre nós e os céus, o reino dos céus. Isso vai nos conduzindo em fé, em força, em vitória. E vai trazendo mais alguns elementos que a gente vai ver agora. Pegou essas duas chaves aí? Pegou? Então vamos lá. Primeira coisa, na oração. Você precisa fazer o que na oração? Exaltar quem? Deus. Segunda coisa, lembrar dos grandes feitos, das experiências de fé. Amém? Pegou essa? Você nunca mais vai esquecer disso. Quando você começar a orar e começar a já querer, oh Deus, já opa, para. Vai lá e faz a coisa certa. Amém? Vamos para o outro passo. Versículo 10. Mas agora aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como nos estão retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. O nosso Deus não irás, ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Agora vem, eita nós, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Tem uma chave aqui, reconhecer a nossa condição. Sabe o que acontece com muitas pessoas que estão passando por um problema, estão passando por alguma situação complicada, vão fazer do seu próprio jeito, vão fazer na força do seu braço, tomam decisões sem consultar a Deus, fazem conforme a emoção conduz, direciona, mas uma forte chave para entendermos e para praticarmos aqui e caminharmos na direção da presença, da resposta de Deus, está em nós reconhecermos a nossa condição. Nós não podemos fazer nada sem Deus. Aquilo que é o melhor de Deus só pode ser feito, vivido, experimentado na direção dEle, e é com a graça, com o poder dEle sobre as nossas vidas. Então nós temos que sair do controle e aprender a colocar Ele no controle. A trazer esse Senhor, eu não posso sem Ti, eu preciso de Ti, porque as coisas do céu, eu só posso viver na terra de acordo com a Tua presença, e essa é a presença que eu quero. Eu sei que o Senhor derrama sem eu merecer, eu não sou digno, eu reconheço isso, eu quero a Tua presença, eu me submeto ao Senhor. Como diz em Tiago 4:7, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E aí as coisas começam a acontecer. Abre-se um portal no céu, gente. Abre-se um caminho para anjos descerem e subirem. E aí vem uma outra chavezinha aí em seguida nessa frase. Eu vou repetir a frase. Meu Deus. Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti. Diga, os nossos olhos se voltam para Ti. Tira os olhos do problema. Tire os olhos das situações negativas. Tire os olhos do que as pessoas possam estar fazendo de mal ou de errado. Tire os olhos da tua expectativa frustrada. Tire os olhos do que as pessoas podem fazer ou estão intentando a fazer. E volte os seus olhos para o Senhor. Foca completamente nele, porque o resto tudo se resolve. Basta ter fé, paciência e fazer mais umas coisinhas que estão aqui. Tá ligado aí? Eita Jesus! Sabe o que você precisa fazer? Tem uma chave aqui, meu Deus, tem chave aberta aqui, tanto eu tenho um chaveiro hoje aqui. Olha só, gente, meu Deus, versículo 13. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Você se lembra o que Josafá levou o povo a fazer? Jejum, oração. Estavam orando, isso aqui era uma oração antes, lembra? O povo estava em jejum e oração. Você lembra quem é que estava lá nessa reunião? Quem? Todos. Todo mundo, 100%. Todos estavam reunidos, até os bebês de colo. Imagina a choradeira. Estava todo mundo lá. Todos, sem exceção. Isso fala de quê? Fala de unidade e consagração. Jejum, oração,
intensificar as nossas disciplinas espirituais e também a comunhão. Comunhão, estar junto com os irmãos. Engatar em intercessão conjunta. Estar conectado uns com os outros, porque o povo de Deus é um povo, não é igreja. Ninguém é igreja sendo um só. Por isso que nós andamos em grupos de crescimento. Por isso que a gente dá tanta ênfase para isso. Porque é andando como corpo de Cristo é que nós crescemos na direção do cabeça, que é Jesus. Então, reconhecer a sua própria condição, estar conectado em comunhão, em unidade, tendo Ele como cabeça, aprendendo a lidar nos relacionamentos, aprendendo a vencer a própria imaturidade, não ser levado pela visão da necessidade do benefício. Só vou se eu preciso, só vou se eu tiver algo que me beneficia. Se tiver alguma coisa que me desagrada, já não vou mais. Deixar de ser menino e virar homem. Deixar de ser menino e virar mulher. Maturidade. Estar em comunhão como família de Deus. Vai ter problema, é óbvio. Tem ser humano, tu também é uma baita de um problema. Diga aí para o seu celular, você é um problema. Vão treinando, é reconhecer a própria condição. Se você acha que você é perfeito, não precisa falar não. Quem é perfeito não precisa falar. Quando a gente... Você sabe o que acontece quando a gente volta os olhos para Deus? Eu perguntei aqui para amanhã, uma pessoa soube responder. E hoje não tem chocolate, porque está sem cantinho, não tem nada hoje. Mas eu vou dar um abraço. Quem responder certo. Quando nós voltamos os olhos para Deus, para onde que Deus nos direciona? A olhar o quê? Vem cá que eu vou te dar um abraço. Ah, não, tu não vale, porque estava de manhã, tu escutou a resposta, tu colou. Hã? E ela falou que não tinha escutado. Ah, meu Deus, mas vai dar um abraço assim mesmo. Para onde que nós voltamos os nossos olhos? Para nós. Para os nossos erros. Para as nossas falhas. Porque facilmente nós olhamos para as pessoas. Olhamos para as situações externas. Vemos defeito em tudo. O problema está sempre em alguém. Isso nos leva a distanciar, nos leva a ficar ressentido, ficar ofendido com alguém ou com alguma coisa. Isso é coisa da alma, não tem nada a ver com o espírito. E aí a gente fica já com o pé atrás, aquilo que era bom já não é mais. Aí nos comparamos com outra pessoa, ou com as outras pessoas. Aí as coisas já passam a não estar boas. Aí troca de igreja. Aí a grama do vizinho é mais verde. Aí depois passa um tempo, vê que não é tão verde assim. Porque todo lugar tem problema. Todo lugar tem pessoa complicada. E aí tem gente que fica pulando de igreja em igreja. E não cresce. Em vez de estar na sua família e crescer. Em maturidade, em espiritualidade. Quando nós voltamos os olhos para Deus, Deus faz-nos voltar os olhos para nós, para que possamos nos desvencilhar de quê? Da nossa autossuficiência, para nos conectarmos mais com Ele e para remover os inimigos internos. Pega essa aí. Vamos continuar lendo aqui. Quando o povo se reuniu em comunhão, em consagração, quando fizeram essa oração, honrando o Senhor, adorando a Ele, quando eles se lembraram dos grandes feitos de Deus, então, versículo 14, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, e trineto de Matanias, nomes bons para botar em filho, guarda aí, levita e descendente de Asaf, ó, tem o neto Asaf, no meio da assembleia, aleluia, e o Espírito Santo veio, e nós somos mais privilegiados que eles. Você sabe por quê? Por que você é mais privilegiado do que o povo de Judá e de Jerusalém? Porque nós somos habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo não só visita. Se você é filho de Deus, entregou a sua vida para Jesus, aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, o Espírito Santo pode habitar em você. Antigamente, no Antigo Testamento, o Espírito Santo visitava. Então eles oravam e vinha o Espírito Santo normalmente na vida dos profetas para então declarar a palavra de Deus para o povo. E hoje
nós temos a oportunidade de falar direto com o Espírito Santo, é a melhor coisa que tem. Quem hoje deu um bom dia para o Espírito Santo? Ei, coisa boa, pastor fica feliz nessas horas. Bastante gente deu bom dia para o Espírito Santo hoje. Eu tomei café com ele hoje. Almocei com ele, andei com ele, conversei com ele, dormi com ele. Coisa boa demais. E estou com ele aqui. Quem está com o Espírito Santo aí? Amém. E o Espírito Santo vem. O que o Espírito Santo faz? Olha só. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Eita, como é bom escutar isso de Deus. Você precisa estar assim com o Espírito Santo para escutar ele falar. Quer saber mais do que ele fala? Qual é a próxima frase ali? Primeira palavra é o quê? Amanhã. Diga, quando? Diga quando. Diga quando. Fale a palavra, quando. Aqui era amanhã, mas para você pode ser hoje ainda. O Espírito Santo diz quando nós devemos agir. Quer saber mais o que ele diz? Olha o que ele diz ali. Desçam contra eles. Eita, nós, ele fala o que fazer. Eu fico imaginando, né? Nós queremos a resposta de Deus. Senhor, vem salvar, Espírito Santo. Vai lá, cai dentro deles. Mas esse povo enorme, exército gigantesco, Senhor. Como a gente encarar esse exército? Mas Deus fala o que você deve fazer. Eu fico me lembrando, quando eu fui abrir o meu negócio, na direção de Deus, mas eu não sabia quando fazer, como fazer, onde fazer. E aí eu estava então orando, botei minha casa à venda, e eu tinha então que vender minha casa para ter o dinheiro para poder abrir o negócio. Porque eu já tinha orado já há bastante tempo, anos até, sobre que negócio eu abrir, para ter mais tranquilidade, poder fazer as minhas viagens com a minha esposa. E aí, beleza. Aí, o Espírito Santo deu a direção do que fazer. Aí eu estava então procurando aonde fazer. Penha, Pissarras, Navegantes, Itajaí, Balneário Camboriú, não dava, que é tudo muito caro. Aí, fui orar a Deus, quanto fazer e aonde fazer. E aí Deus foi dando a direção. Mas na minha cabeça, eu tinha que vender a casa para poder, é óbvio, lógico, né, gente? Não tinha dinheiro. Eu preciso capitalizar com a venda da casa e abrir um negócio, que era um negócio grande, para poder também gerar bons recursos. E aí fui perguntar como fazer. E eu estou no meio da pandemia. Gente, no meio da pandemia. Botei minha casa para vender. E aí o Espírito Santo me direciona, Navegantes. Opa, beleza, vai para Itajaí, Pissarras e tal, mas Navegantes. Aí me direciona a um lugar, fui lá no lugar. Comecei a conversar com o vendedor, mas não vendi a casa ainda. E eu precisava do dinheiro. E aí, a venda foi direcionada. Estou eu comprando o terreno sem ter R$1. Eu falei, e agora, Senhor? Aí eu pensei com a minha cabeça aqui, eu vou ter que fazer uma correria, pegar dinheiro emprestado, porque eu tinha que dar pelo menos 20% de entrada para o vendedor. Mas, enfim, eu não vou aqui além da história para não consumir tempo. Acontece o seguinte, gente. Eu fiquei meio assim, eu vou falar para vocês, na boa. Um lado meu ficava assim, e agora? Meu Senhor, eu talvez não vou ter dinheiro para pagar o cara. E vinham as interrogações. Meu coração ficava apertado, porque eu não queria dever ninguém, certo? E minha casa nada de vender ainda. O que aconteceu? Aconteceu um milagre atrás do outro. Quando você obedece a Deus, quando você escuta a Deus claramente, quando você obedece a Ele, seguindo as chaves que falamos antes aqui, tendo em comunhão, em oração, orando da forma certa, removendo os inimigos internos, porque vem o medo, vem o desânimo. Você é alma também. Então, olha, você tem uma alma, você é um espírito que tem uma alma. E aí, então, vem os sentimentos. Então, você precisa fazer o que o Espírito Santo falou.
Não temas, manda o medo embora. Ele não está falando aqui, ó, você não vai ter medo. Não, você vai ter medo, manda o medo embora. Não deixa ele vencer. Não deixa o medo dominar. E eu tinha receios. Mas eu confiei no Senhor. Ativava a fé, declarava com fé. Deus vai fazer alguma coisa. Eu não sei o que vai fazer. Eu tenho que obedecer, eu tenho que cair dentro e acabou-se. E aí assim eu fiz. Aconteceu um milagre atrás do outro, gente. Só coisa sobrenatural. Deus abriu porta, Deus moveu pessoas, Deus... Eu comprei o terreno, eu comecei a construção sem dinheiro. Você quer saber? Um dia você vai saber. Aí, depois vendeu a casa. Depois de meses, a casa foi vendida. E aí eu concluí o projeto e as coisas tudo se encaixaram certinho, gente. Certinho, certinho. Concluí o projeto em 1 ano, fazendo os apartamentos para locação. E hoje eu fico pensando, foi muita loucura, foi doideira, foi maluquice aos olhos humanos. Mas Deus é poderoso para fazer muito mais aquilo que nós podemos pensar e imaginar. Só basta a gente crer. Não tenha medo e não desanime. Ande conectado com Deus, com o seu povo. Ande em comunhão, ande em consagração a Deus. Mergulhe, intensifique a sua consagração na palavra, na oração. Crie novos hábitos. Vá além, saia da normalidade. Não seja mais a mesma pessoa. Para que você possa ter novas experiências com Deus. Amém? De quem recebe, diga eu recebo. Recebe mesmo? Então não temas nem te desanimes. E vai para frente. E ele ainda fala para a gente. Versículo 17. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições. Permaneçam firmes. Fala para a pessoa do teu lado aí. Toma posição. Permaneça. Uma das coisas mais difíceis, sabe o que é? Permanecer. Eu vejo isso de ponta a ponta. Nós, por natureza, somos voláteis. Nós somos inconstantes. Tem hora que a gente está nadando no azeite da unção. Mas tem hora que a gente está lá, é a vida, o azar, é ou não é? Mas se você está nessa unção da Diana Hard, eu quero te falar, para você se levantar, tomar posição e permanecer. Se você andou regredindo em algumas coisas, tome posição nessa noite e avance, em nome de Jesus, amém? Vamos parar com procrastinação, com ficar empurrando as coisas com a barriga, ficar enrolando a letargia, acomodado, sai do lugar, porque a vida com Deus não é a mesma coisa não. Porque se nós somos aperfeiçoados à imagem e semelhança de Jesus, a não ser que você seja perfeito, você então vai estar no processo de aperfeiçoamento e transformação. E as transformações novas não vêm com as mesmas formas, porque não dá para derramar vinho novo em odre velho. E você precisa ser um odre novo para receber o vinho novo. E é isso que Deus quer fazer na sua vida em nome de Jesus. Então, tome posição. Saia da posição que você está e tome posição para enfrentar. Sem medo. Não se desanime. Vá para frente. Declare a palavra. Vá com fé. Se conecte com o corpo de Cristo. Intensifique a sua consagração. E vai experimentar a proteção e as bênçãos de Deus. O Espírito Santo, ele mostra quanto fazer. Volta ao 16. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz. E vocês os encontrarão no fim do vale. Aí você imagina você indo contra o povo, lá no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Deus fala aonde? Deus fala quando? Deus fala o quê? Deus fala onde? E eu fico imaginando o povo indo para lá, de frente. Deus dá o lugar, fala o que fazer, quando fazer, amanhã, não é depois de amanhã e nem outro, gente, é amanhã. E eles saíram de madrugada e foram em direção, lá no vale. E eu fico imaginando, tem sempre aqueles que, meu Deus, nós vamos morrer, meu Deus. Tem sempre aquelas pessoas que estão mais fracas, normal. E os mais fortes vão lá e puxam essa pessoa, amém? Declarando fé, o Espírito Santo revela a você tempo, lugar e as formas certas de fazer. Quem crê, diga amém.
Tome posição e fique firme. E agora a gente vai para o final. Porque é o seguinte. Tem mais um negócio aqui para a gente aprender. Versículo 18. Josafá prostrou-se rosto em terra. E todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Traduzindo para a linguagem de hoje, seria assim, 19. Então, o pessoal da equipe de música se levantou e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Porque tem sempre alguém que tem que puxar a fila. Sim ou não? É? E aí o pessoal que era responsável por essa área começou a puxar a fila e o povo começou. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, vai pegando esses detalhes aí, gente. A palavra de Deus é maravilhosa demais. Escutem-me, Judá e o povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo quê? Esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Então repita: deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Só que esse povo, muitos deles estavam ali mentalmente usando fraldas. Estavam com medo, tendo diarreias emocionais, porque estavam indo em direção ao inimigo muito mais numeroso. Mas é nessa hora que a gente precisa exercer fé. Você está entendendo? Você nunca mais vai esquecer dessa mensagem. Porque é na hora que o negócio aperta é que você precisa imprimir fé. E tem mais essa chave maravilhosa. Quando parece que está tudo ruim. Quando parece que o negócio... ai meu Deus, vou morrer. Quando você não vê saída. Quando você está indo em direção a um problema. Quando os teus olhos estão voltados em Deus. E você continua, alma atribulada. Com os olhos não estou vendo nada. Mas continuo confiando, me consagrando. Em unidade com os irmãos. Vou avançando, vou louvando ao Senhor. Lembrando dos seus grandes feitos. Vamos cantando, louvando. Meu, quantas vezes no momento de adoração, de louvor, Deus mudou a minha condição. Quem já experimentou isso, levanta a mão aí. É ou não é? A gente coloca o louvor. Por isso que eu falo para você, gente. Quer um conselho? Escuta só louvor. Fica escutando essas musicaradas aí que você não sabe nem de onde vem. Escuta louvor o tempo todo, adoração, cântico de alegria, palavra de Deus cantada. Fortaleça a sua fé. Porque na hora que o negócio pega, o Espírito Santo lembra, mas vai lembrar de quê? Qual é o conteúdo que está armazenado aí? O Espírito Santo lembra daquilo que já está armazenado lá no arquivo, no HD, na memória. Memória ES. Você sabe o que é memória ES? Memória é Espírito Santo. E aí ele lembra daquilo que já falou lá atrás. E ele vai então te fortalecendo. Gente, na hora, a vitória vem antes de ser visível. Lembra disso? As tuas vitórias surgem antes delas aparecerem na terra. A vitória se estabelece no invisível primeiro, é no campo espiritual, é por meio da fé. E essa fé precisa ser declarada, liberada, proclamada diante dos homens, diante dos anjos, diante de Deus. Porque é assim que o campo abre, é assim que a guerra é vencida. E aí vamos fechar com chave de ouro. Eita, eles foram lá cantando. Talvez com o coração apertado, mas foram lá louvando. O Senhor é bom, Deus é bom. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E eles não estavam lá, assim, caminhando em rumo à guerra, ao vale. Seu amor, o seu amor está presente aqui. Não estavam cantando assim. Estavam lá cantando. Seu amor, Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Era cântico com energia. Era cântico de fé. Era com força. Você está disposto a vencer?
Está disposto ou não? Ou você vai ficar assim, ó? Ah, não, é que meu temperamento e minha personalidade, ela é. Solta na presença de Deus, vai se alegrar. Em nome de Jesus, declara os grandes feitos de Deus. 19, então os levitas descenderam ou não? 21, 22. Meu Deus. Isso, obrigado. Quando começaram a cantar, eita, melhor parte, vamos fechar. Quando começaram a cantar e entoar louvores. Quando começaram o quê? A cantar e entoar louvores. Mas o que isso significa? Por que eles estavam cantando e entoando louvores? Precisa entender isso. Eles estavam cantando e entoando louvores como uma expressão de fé. Fé. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. Começaram a brigar entre eles mesmos. Um descobriu que o outro era palmeirense, o que era corintiano, começaram a se matar tudo. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir. Viram que o outro era flamenguista. Para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Se mataram tu sozinho. Eu estou com vontade de falar uma coisa, mas não vou falar aqui não. Quando os homens de Judá... Meu, que vontade de falar. Quando os vascaínos... Não, vamos lá. Quando os homens de Judá... Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto, chegaram lá onde Deus mandou ir. Imagina se estivessem com medo. Tem tanta gente que sai da rota da vitória. Tem tanta gente que deixa de chegar no lugar certo, na hora certa, porque deixa o medo e o desânimo tomar conta. Ou quando chegaram lá, olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados, presta atenção, aí vem as bênçãos. Eles só queriam livramento, não é verdade? Eles só queriam manter vivo. Entendeu? Mas olha o que aconteceu. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no Vale de Beracá, onde louvaram ao Senhor. Por isso até hoje esse lugar é chamado Vale de Beracá. Você sabe o que significa Vale de Beracá? Vale das Bênçãos. Eles não só experimentaram o livramento, mas foram abençoados com riquezas, suprimento e tudo mais. Eu vou falar uma coisa para você. Toda vez que Deus age, Ele supera as nossas expectativas. E há um coração quebrantado, pessoas que intensificam em consagração, em comunhão, honram a sua família de fé, crescem em fidelidade, adoram ao Senhor, crescem em fé, crescem em força, abrem o caminho da proteção e das bênçãos de Deus. E é isso que Ele quer estruturar na sua vida. Quando que a vitória se concretizou, ela foi sendo construída. Mas o que a Bíblia aqui nos fala, qual foi o momento em que a vitória se concretizou? Quando eles estavam pegando tudo aquilo que nós lemos no começo e expressando a sua fé através dos cânticos, dos louvores. Eram expressões externas, expressões práticas daquilo que vinha sendo construído através da oração, da prática e da decisão pessoal de remover os seus inimigos internos, não aceitar as pressões externas, não se deixar levar pelas aflições internas, ativar a fé, crer no poder de Deus, declarar o poder de Deus, crendo nele, acreditando, com convicção plena de que ele é poderoso para fazer muito mais do que podemos pensar ou imaginar. E declarar isso, cantar isso com toda alegria. Filhos de Deus têm o poder de atrair as coisas do céu para a terra.
em cada detalhe. E é nessa capacidade que nós não somente podemos crescer, mas nós vamos crescer. Você vai crescer nessa capacidade, amém? Em nome de Jesus, que assim seja. Que em nome de Jesus, você viva no vale de Beracá, no vale das bênçãos, e ative, por meio da sua fé, a proteção e as bênçãos de Deus. E eu vou terminar aqui dizendo o seguinte: tome posição agora, fique de pé para orar, em nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir para você fazer como o povo de Judá e Jerusalém fizeram. Feche os seus olhos e comece a adorar o Senhor.